Olá, empreendedores! Sejam bem-vindos a mais uma aula essencial para o sucesso do seu negócio. Eu sou Michelle Amaral, consultora de negócios, e na aula de hoje nós vamos falar de um tema que é crucial para qualquer empresa: precificação. Se você é empreendedor e já teve dificuldades na hora de estabelecer o preço do seu produto ou do seu serviço, se já se sentiu perdido na hora de fazer essa tarefa, na aula de hoje nós vamos esclarecer essas dúvidas de uma vez por todas e você vai aprender a precificar de maneira justa e assim garantir a sustentabilidade financeira do seu negócio. Então vem comigo e vamos juntos desmistificar tudo relacionado à precificação. Precificar parece ser algo muito simples, mas na verdade ela é uma tarefa um pouco complexa. E quando eu digo complexa, eu não digo difícil. Ela só precisa de atenção. Você precisa encontrar e identificar todos os elementos que vão fazer com que o seu preço seja justo e ao mesmo tempo garanta a saúde financeira da sua empresa. Quando a gente fala de precificação, muitos empreendedores ficam com medo, de colocar um preço que seja muito alto e assim não conseguir atender clientes. E isso me lembra um cliente meu que vendia produtos artesanais, mas tinha medo de cobrar um valor um pouco mais caro, porque ele achava que os seus clientes iam acabar não comprando ou que ele perderia clientes. O que acontece? Ele até vendia muito, porém, chegava no final do mês, não conseguia cobrir as despesas da empresa. Isso é um erro comum, porque esse meu cliente, ele acabava não considerando os custos que ele tinha em relação ao seu produto. Logo, ele não precificava de maneira correta. E isso pode estar acontecendo com você. Quando a gente fala de preço, alguns elementos principais precisam ser levados em consideração. Hoje eu vou trazer para vocês 3 elementos. Primeiro, custos. Segundo, valor percebido. E terceiro, concorrência. Vamos lá. Vamos entender esses elementos de uma maneira bem clara e bem objetiva. Quando a gente fala de custos, parece ser algo bem complexo, algo difícil, algo que vai quebrar a cabeça ali do empreendedor. Mas, na verdade, quando a gente fala de custos, a primeira coisa é o controle, ou seja, você precisa identificar e controlar de fato todos os custos que estejam envolvidos na sua operação, seja na venda de produtos ou seja na prestação de um serviço. Só que quando a gente fala de custos, tem ainda aí 2 classificações. Eu vou ter os custos fixos, tá? E eu vou ter os custos variáveis. Custos fixos, o que é isso? Os custos fixos são aqueles que são fixos, eles estão ali todos os meses, mas eles não alteram conforme o seu volume de vendas. Ou seja, aluguel, por exemplo. O seu aluguel, se você vender 100 unidades ou 1000 unidades do seu produto, o aluguel vai ser o mesmo valor. Ele é um custo fixo, é uma despesa fixa. Ele não vai alterar independentemente do seu volume de vendas, ok? E aí, dentro de custos fixos, a gente tem salários, dos seus colaboradores, você tem aluguel, muitas vezes internet, água, Tem algumas despesas que a gente consegue classificar ali como despesas fixas. Agora, a gente tem também, nessa categoria de custos, os custos variáveis. Os custos variáveis, eles já variam, de acordo com o seu volume de vendas. Então, por exemplo, as sacolas que você coloca para embalar o seu produto, etiquetas, comissões que você for dar, no caso, se seus vendedores tiverem comissões. Então, reparem, os custos fixos, eles vão aumentar à medida em que você faturar mais também, tá? E aí, o que o empreendedor precisa fazer? Identificar esse montante, custos fixos e custos variáveis. Eu preciso saber qual é o valor que eu tenho ali de custos, porque custos são despesas. É algo que você vai ter que pagar para que a sua empresa funcione. Então, você precisa ter isso bem na ponta do lápis. Você precisa saber qual é o valor que você tem de custos fixos e de custos variáveis.
Porque esse valor também vai fazer parte ali, né, da sua precificação. Então, esse é o primeiro ponto, identificar custos fixos e custos variáveis. O segundo elemento para uma boa precificação é o valor percebido, né? O que é o valor percebido? O valor percebido é um elemento subjetivo. O que isso quer dizer? Que é um elemento que a gente não consegue mensurar ele de uma maneira tão quantitativa. Eu não consigo estabelecer ali um número exato para ele. Mas é um elemento fundamental. Por quê? É através do valor percebido que você pode aumentar a sua margem de lucro. O que isso quer dizer, Michele? Fala isso de uma maneira mais clara para a gente. O valor percebido é o quanto o seu cliente entende que o seu produto ou serviço vale aquele preço, tá? Então, por exemplo, se eu chego numa loja de roupa e eu vejo ali um produto todo personalizado, um atendimento diferenciado, né? Há uma agregação de valor, entende? A essa agregação de valor eu vejo um valor percebido, ou seja, eu estarei disposta a pagar um pouco mais para esse produto. Por quê? Porque eu enxergo valor, né, nesse atendimento, enxergo valor nessa personalização desse produto que me é oferecido. Então, o valor percebido, a gente pode chamar ele de diferenciais, ou seja, é tudo aquilo que o seu negócio consegue colocar de diferencial para fazer com que o valor, né, o preço que você estabeleça, ele possa ser maior para o seu cliente, tá? E aí é um ponto onde você, empreendedor, pode trabalhar para fazer com que a sua margem de lucro aumente. Só que a gente precisa se atentar. Por quê? Ao estabelecer o valor percebido, você pode estar também gerando custos, tá? Então, se você, por exemplo, oferece um cafezinho, uma água para o seu cliente, é um valor percebido, você está agregando o valor percebido, mas também está aumentando ali os seus custos, tá? Então, é só essa relação que a gente precisa, né, ter em mente, a gente precisa estar atentos, né, para calcular de uma maneira correta, ok? Então, a gente já falou dos custos, tá? E aí, dentro dos custos, a gente tem duas classificações, os custos fixos e os custos variáveis, que são importantes, eu preciso considerar os dois. Falamos também do valor percebido, né, que é já aquilo que o cliente observa, né, e que ele esteja disposto a pagar um pouco mais porque ele enxerga um valor no seu produto ou serviço. Isso é um ponto que eu preciso considerar, né, na hora da precificação. O terceiro elemento para a constituição da precificação é a minha concorrência, tá? O que é a concorrência? Eu vejo que muitos empreendedores, eles acabam estabelecendo preço muito pelo que o concorrente está praticando. E isso pode ser uma grande armadilha. Por quê? Você estabelecer o preço somente pela concorrência pode ser um grande erro, porque você não sabe a estrutura de custos do seu concorrente, certo? Então, é óbvio que a gente precisa, né, criar um preço que seja um preço competitivo, que seja um preço de mercado, mas eu não posso me basear somente na minha concorrência. Eu preciso levar em consideração os custos que eu tenho, senão eu posso estar perdendo dinheiro. Como que eu vejo isso de uma maneira prática, tá? Vou tentar trazer aqui para vocês de uma maneira prática. Imaginem vocês duas empresas, né? Duas lojas de roupa. Eu tenho uma loja de roupa onde a dona dessa loja de roupa, ela tem ali o prédio próprio, ela não tem o custo com aluguel. E eu tenho uma segunda loja que já tem um custo com aluguel. Eu não posso vender a mesma blusa, ainda que seja o mesmo produto. Eu não posso vender eles pelo mesmo preço. Por quê? A que tem o imóvel próprio, ela não tem o custo com aluguel. Ao contrário da outra que tem o custo com aluguel. Então, reparem, tá? Eu não posso cair nessa armadilha de estabelecer o meu preço somente pela concorrência, tá? Se o meu concorrente, da mesma forma, ele consegue agregar mais valor ao seu produto ou ao seu serviço, eu também não posso colocar um preço, né, igual dele se eu não consigo também agregar valor. Eu não consigo gerar valor percebido para o meu cliente. Se eu faço isso, o que acontece? Eu não vendo. E eu não vendo por quê? Não é porque o meu produto é ruim, não é porque eu não tenho uma boa localização, é porque eu não consigo agregar valor.
Então, quando a gente fala de precificação, eu preciso entender que não é só eu pegar o valor do produto e colocar a minha margem de lucro. Não, eu preciso pegar o valor do produto, a este valor do produto, atribuir os custos que eu tenho, tá? E aí dentro desses custos, custos fixos, custos variáveis, valor percebido, analisar o valor praticado pela concorrência, acrescentar também a minha margem de lucro, né? Qual é a margem que eu estou trabalhando? Quanto que eu pretendo, né, estabelecer ali de margem de lucro, ok? E aí nessa margem de lucro eu vou somar os custos, né? E aí o custo de aquisição do produto, mais os custos fixos e variáveis, juntamente com a minha margem de lucro. Aí sim, eu tenho a composição do preço do meu produto ou do meu serviço, ok? Se a gente estabelece o preço somente pela margem, eu vou estar errando. Porque muitas vezes a minha margem de lucro ela não vai ser suficiente para cobrir os meus custos. E esse é um erro que eu vejo que muitos empreendedores acabam cometendo, ok? Então, assim, para que a gente possa sintetizar tudo isso que a gente falou até agora, ao precificar, né, eu preciso compreender elementos que são fundamentais. Dentre esses elementos, trouxe 3 para vocês. Quais são? Custos, tá? E aí dentro de custo temos custos fixos e custos variáveis. Depois de custos, eu tenho valor percebido. O valor percebido é o quanto o seu cliente percebe que aquele produto ou serviço de fato tem valor. Terceiro é a concorrência, ou seja, qual é o valor que a minha concorrência está praticando. Esses elementos vão te ajudar a você criar, né, a você estabelecer o preço, a precificar o seu produto ou serviço de uma maneira que seja justa para o seu cliente, mas também de uma forma que garanta a sustentabilidade financeira do seu negócio. Você ignorar esses elementos, com certeza, vão fazer com que você trabalhe mais e tenha um menor resultado, tá? E aí, é importante também a gente entender que não basta apenas considerar somente isso. Então eu olhei, né, custos, eu olhei valor percebido, olhei a concorrência, precifiquei. Michele, acabou? Não, não acabou. Dentro do comércio, né, dentro do estabelecimento de preço, nós estamos, né, no mercado que ele é totalmente... ele muda constantemente. Então eu preciso também revisitar os meus preços, eu preciso voltar, porque tem tendências de mercado. Pode ser que eu consiga aumentar a minha margem de lucro sem ter feito alguma ação interna, mas porque aquele produto em um dado momento viralizou, aquele produto se tornou, né, algo de valor. Então eu posso aumentar ali, né, a minha margem de lucro. Então eu preciso revisitar. Da mesma forma o contrário, né? Esse produto perdeu uma participação de mercado, então eu vou ter que baixar um pouco a minha margem para que eu possa vender. Então, assim, quando a gente fala de precificação, é algo também que eu preciso sempre estar verificando. É algo que não é tão estático, aquilo não é fixo, aquilo não fica estabelecido e acabou. Eu preciso revisitar, eu preciso entender que existem variáveis, né, que vão influenciar no meu preço, tá? Então, você empreendedor que tem essas dificuldades na hora de estabelecer o seu preço, de saber se ele é o preço correto, se ele tá, né, vai atender ali o seu negócio, o primeiro ponto é esse, né? Identificar os custos, verificar o valor percebido, analisar a concorrência. Esse é o primeiro passo. A partir daí, você com certeza já vai ter bons resultados. Mas entender também que isso é uma prática que precisa ser feita constantemente, que você precisa revisitar, que você precisa analisar, né, constantemente o que o mercado está dizendo, para aí sim você garantir, né, que o seu preço seja um preço que atenda a seus clientes, mas que também atenda a saúde da sua empresa, ok? Mas se você ainda quer entender um pouco mais sobre esse assunto, se você quer se aprofundar um pouco mais em precificação, eu tenho uma ótima notícia para você. Eu estou lançando uma Masterclass sobre precificação, onde nós vamos, né, detalhar muito mais esses elementos da precificação, onde você vai ter ferramentas que vão te ajudar a precificar o seu produto e o seu serviço de maneira correta. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre esse assunto, se você quer garantir a saúde financeira do seu negócio de uma maneira sustentável, eu te convido a participar da minha Masterclass.
O link está disponível aqui embaixo, então é só clicar e já garanta a sua vaga. E vamos juntos aprender a precificar para garantir a saúde financeira do seu negócio. Um grande abraço e te espero na minha Masterclass.